Bom, aqui no Meet já está gravando. Vou também. O, o OBS também está gravando, Juliana, que você está usando aí? Ele também está gravando, além de transmitindo? Eu acho que esse deve ser o problema. Ele não está aguentando. É, o seu computador, eu acho que não está aguentando o peso. Eu acho que vai ter que deixar só um. Ó, faz assim. é, Coloca é, ele só para transmitir, tá? Que aí eu vou tentar fazer aqui a gravação, tá bom? Beleza, vamos ver. Alô? Caramba. Bom, vamos ver então se vai funcionando agora. Você deixou só transmitindo, Juliana? Me responde aqui, não? Acho que sim, né? Bom, vou fazer de novo a introdução aqui. Bom, esse é um assunto bastante polêmico, muito importante e muito sério, né? Inicio novamente dizendo que aqui a gente não vai ter receita de bolo, não vai ter um conjunto de normas a serem seguidas, né, ou de protocolos teóricos a serem seguidos. Aqui a ideia é apresentar para vocês uma estratégia de pensamento pautada em uma série de pressupostos, né, princípios muito claros que norteiam essa estratégia de pensamento. E a partir disso nos deixa livre para pensar mesmo, né? Pensar com rigor. Esse é o objetivo que a gente tem aqui hoje e que eu quero fazer com vocês. Acredito que vocês já tenham chamado aí bastante gente para vir, todo mundo já está por aqui. Eu acredito que esteja funcionando para vocês, né? Então comentem aqui no YouTube se já está funcionando ou se ainda está travando a imagem, por favor, para a gente poder seguir. Essa live a gente vai deixar ela disponível no YouTube, aberta até terça-feira. Depois de terça-feira nós vamos tirar ela do ar. Então até lá vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, compartilhar, enfim, vai estar lá público até esse dia e depois nós vamos retirar do ar, vai ficar disponível somente para os alunos do curso, alunos que virão posteriormente. Essa é a nossa ideia para esse conteúdo que a gente vai tratar aqui hoje. Bom, ó,
tá dizendo aqui que ainda continua travando, né. Eh, bom, provavelmente deve ser esse o problema. Bom, gente, hã, acho que ele tá travando por conta da transmissão. Bom, eu acho que a gente pode seguir aqui no Meet, quem não conseguir assistir, o que a gente vai fazer é disponibilizar depois, posteriormente, esse material para vocês, tudo bem? O pessoal aqui que está comigo no Meet, tudo bem? A gente seguir dessa forma? Tô vendo aqui que tem, hã, Monique que está aqui, Cristina, bom, Valquíria, Sônia, Silvia, né. Bom, então vamos seguir assim, e depois a gente sobe esse material lá, caso não fique boa a transmissão, tá bom? Então vocês que estão assistindo aí também, caso a transmissão fique muito ruim agora, hã, a gente vai disponibilizar esse material editado, vamos dar uma cuidada nele aí para subir essa gravação que a gente está fazendo aqui como um backup, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, vamos lá então. Quais são os princípios, né, aqui para a gente trazer para essa conversa, né? Esses princípios que eu estou falando, né, que é o que nos baliza a pensar. O primeiro deles é o que eu sempre trouxe, né, na jornada, quem participou comigo na jornada viu, eu trago bastante no curso completo de análise do discurso na clínica psicanalítica, é o de pautar a clínica numa ética do cuidado. O que significa uma ética do cuidado? Significa que, a gente vai, como analista, como psicólogo, para toda e qualquer sessão, com a proposta de tudo o que a gente fizer ter como objetivo cuidar do paciente, né. Como assim, Ronaldo, cuidar do paciente? O que faz bem para o paciente, pode. O que não faz bem para o paciente, deixa eu arrumar aqui, o que não faz bem para o paciente, não pode, fica de fora. Por que que a gente trata isso como uma ética? Porque a ideia não é ser um conjunto de regras fechadas, mas um pensamento que sempre entra em confronto, que sempre entra em movimento, né, justamente com a os outros pensamentos, desejos, outros objetivos. Como assim, Ronaldo? Bom, se eu estou numa situação onde eu fico na dúvida de que caminho seguir, né, o pensamento ético é esse onde eu me coloco em confronto comigo mesmo e me pergunto: isso que eu estou pensando em fazer é para mim, é para o meu bem, é para o bem do paciente, é para o bem de um terceiro, é para quem? Qual é o objetivo dessa ação? E toda e qualquer ação poder ser colocada sob essa avaliação, né. Então, quando a gente pensa numa ética do cuidado é que o objetivo daquela ação deve ser cuidar do paciente, em última instância. Então, se é uma ação que vai cuidar do processo psicoterápico dele, então ela está pautada pela ética do cuidado, porque a ideia é que eu cuidando do processo psicoterápico, eu crio as condições necessárias para que aquele espaço seja terapêutico. Então ela está orientada por uma ética do cuidado. Então, esse é o princípio primeiro, né, do trabalho clínico que eu trago aqui, né, para a gente, a partir disso, ter as balizas da nossa conversa de hoje. O segundo é pautar uma clínica psicanalítica que se oriente a ser feita como prática de liberdade. O que
que significa isso, né, também? Significa que a ideia não é pensar uma clínica que seja uma clínica da adaptação, né, pensar uma clínica que não seja uma clínica que vá, eh, encaixar os pacientes, seja encaixar em diagnóstico, seja encaixar numa ideia do que é aquilo que ele deve ser, o que é o saudável e o que não é, no sentido de, o analista ter a verdade sobre a subjetividade, a verdade do que faz bem, né. Então, veja, quando a gente está falando da ética do cuidado, é uma ética de cuidar da pessoa, né, cuidar inclusive para que ela seja livre, para que ela possa pensar de uma forma que seja inclusive diferente da nossa, né. Então, 2 coisas importantíssimas, né, a possibilidade de considerar a nossa prática como cuidado e também como produtora de liberdade, ou seja, aquilo que liberta e não que aprisiona, não que oprime. E o terceiro, no campo da análise, que é muito importante, é pensar a análise como uma construção conjunta, né? Pensar a análise como algo que é feito entre paciente e analista, né. Eh, é um pressuposto, é um princípio importante dessa forma de pensar, que, por exemplo, não é que a análise é do paciente. Tem alguns discursos dentro da psicanálise que trata dessa forma, que trata que a análise é do paciente, é ele que vai, é ele que faz. Aqui a gente vai tomar uma outra posição, que é essa de que a análise ela é construída entre paciente e analista. Ela se faz justamente nesse intermeio onde paciente e analistas, constroem junto aquilo que se resulta como a análise possível desse encontro. Então, nós, como analistas, estamos ali numa posição muito mais ativa, considerando o nosso papel de uma forma muito mais ativa. Considerando, por exemplo, que nós temos uma função muito importante para essa análise, que é fazer ela acontecer. Fazer ela acontecer como? Né? Não é que a gente vai fazer a fórceps, mas nós temos uma função importante que é cuidar desse processo, que é nos orientar por uma ética desse cuidado do processo psicoterápico e também de nos colocar como alguém que promove, né? Tá ali nessa posição de promover uma prática de liberdade. Bom, Ronaldo, mas isso e se o paciente não quiser? Bom, se ele não quiser, ele não precisa ficar, né? Não é obrigatório. E quanto mais a gente sabe de quais são os princípios que norteiam a nossa prática, mais honesto é com os nossos pacientes. Mais a gente pode deixar isso claro, esse jogo pode ser limpo, né? Pode ser livre, o nosso paciente pode ser livre para querer ou não esse tipo de atendimento, que se paute nesses princípios. Por quê? Porque todos e qualquer atendimento se pauta em alguns princípios. E como eu fui dizendo aqui, alguns vão se pautar em princípios opostos a esse. Vai pensar, por exemplo, uma clínica pautada pela cura, cura de doenças, supondo que tudo aquilo que sai de uma certa normalidade é doença, né? O que já é bastante diferente desse modo de pensar. Vai pensar que tudo que é doença deve ser curado, ou seja, tem uma clínica que vai ser muito mais pela adaptabilidade do que pela prática de liberdade. Ah, mas Ronaldo, essa clínica então que você está falando não trata transtornos, não cura? Claro que sim, mas ela é pautada e ela é orientada por princípios diversos. Não que ela não atinja objetivos terapêuticos e não cure em caso de transtornos, por exemplo, ou de situações de adoecimento que a pessoa pode viver, tanto adoecimentos de ordem física quanto mental. Inclusive, vamos ter lá mais para frente, agora em novembro, a jornada sobre psicossomática, que vamos falar justamente disso, dessa noção de adoecimento de uma forma revisitada, interessantíssimo, a partir, né, dessa ideia de discurso.
beleza? Bom, então esses são os balizadores dentro do cenário clínico. E como o nosso objetivo aqui é falar sobre religião, né, quais são esses conceitos que nós temos? E eu acho que o mais importante é começar diferenciando religião de espiritualidade, né? Eu acho que é fundamental conceituar essas duas dimensões aqui, né, essas duas palavras, como dimensões diferentes do espaço da nossa discussão. Uma coisa é a espiritualidade. Então, o que que o Ronaldo entende por espiritualidade? Nem entende sozinho, né? Mas o que nós vamos entender aqui por espiritualidade? Seria esse cuidado que a gente vai ter, né? Um cuidado que é com tudo aquilo que transcende o eu, né? Aquilo que transcende a existência, a vida individual, aquilo que faz a gente se perguntar sobre o sentido da vida, que faz a gente se perguntar sobre o nosso lugar no mundo, a nossa função, a que viemos, para onde vamos. Tudo isso está pautado dentro de uma ideia de espiritualidade, né? Aquilo que transcende o eu individual, a própria carne, né, o corpo, né, puro e simples. Eh, então, tudo isso que tem essa característica é um cuidado espiritual, ou pode ser tomado como um cuidado, como espiritualidade. Então, não é exatamente, ou não é preciso, né, não é preciso estar vinculado a nenhum tipo de religião, propriamente dito, para ser uma pessoa que cuida da sua espiritualidade, né. É possível cuidar da espiritualidade, de diversas formas, inclusive pelas religiões. Então, o que que a gente está entendendo aqui por religião, né? A gente está entendendo aqui por religião justamente a instituição religiosa, ou as instituições diversas, instituições religiosas. Quando a gente pensa numa religião, imediatamente a gente está falando de algum tipo de instituição. Como assim, Ronaldo? O que é instituição? O que que você está chamando de instituição? Que é justamente também o que a gente vai trabalhar muito, né? Quem me conhece já ouviu eu falando várias vezes sobre instituição, já ouviu falando como eu me coloco, inclusive, como um analista institucional. E é aí que entra o nosso papel. E é aí que entra a possibilidade da gente cuidar, né, dos nossos pacientes a partir do momento em que a gente pode se colocar como um analista institucional no campo da religiosidade, né? E aqui é diferente de pensar a espiritualidade. Então, a religião, como instituição, ela é um conjunto de práticas e de relações sociais que se repetem e se legitimam quando se repetem. Esse é um conceito de instituição que foi forjado pelo Guillaume Albuquerque, José Augusto Guillaume Albuquerque. Esse conceito, ele traz uma ideia de que as instituições, elas são móveis e instáveis. Elas são, antes de tudo, formadas por homens, por pessoas de carne e osso, como eu, como você que está me assistindo aqui. Então, as religiões, elas foram formadas por humanos, humanos que falam em nome de Deus, que, a depender da sua crença, né, de santidades ou de qualquer outro lugar, mas que se organizam como qualquer outra instituição, né, que tem pressupostos, uma série de preceitos morais, daí não éticos, por quê? No caso da moral, a ideia é que existe o certo e o errado, o, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, já previamente definidos. Não é a situação que vai trazer uma reflexão onde você vai ter uma decisão. Ela é decidida anteriormente. Alguns se pautam, por exemplo, pela Bíblia, outros se pautam por outros escritos ou por outras uh, é, outras
escrituras, né, vamos dizer assim, outros preceitos morais, mas de alguma forma ela se pauta por dimensões morais que você deve seguir, que todo mundo que segue aquela religião precisa seguir. Há um problema nisso? Não, não há um problema nisso de partida, mas em muitos momentos, em muitas situações, pode haver. E aí que eu trago essa discussão para a gente poder pensar no consultório desta maneira. Bom, então falamos aqui dos princípios, e aí agora vamos começar falando um pouquinho de que situações não faz o menor sentido para a gente entrar num assunto de religião. E em que situações, por todos esses princípios, elas se apresentam como situações onde a gente não entrar nessa conversa, nessa análise, seria a gente ser negligente com o princípio da ética do cuidado com o nosso paciente. Quando seria negligente da nossa parte não fazer uma clínica como uma prática de liberdade, uma prática onde a pessoa pudesse, de fato, pensar sobre o que ela julga, né, considerar o que ela julga. Vamos lá. Bom, a primeira situação, né, que não faz o menor sentido é quando nós analistas vamos nos colocar como alguém que quer convencer o paciente de que nós temos uma verdade e o paciente está errado. Bom, isso fere, antes de tudo, o princípio primeiro, que é de uma ética do cuidado com o paciente, né. Fere também a ideia de uma clínica como prática de liberdade, porque se a gente acredita que a nossa verdade é mais verdadeira do que a do paciente, sem que ele apresente nenhum tipo de sofrimento, de acordo com o que ele está vivendo na sua vida religiosa, a gente está infringindo eh, diretamente os, os três preceitos básicos que norteiam o, o nosso fazer, o motivo que nos autorizaria seguir com o que a gente está fazendo, né? Bom, então, se o meu paciente fala, por exemplo, que, seguindo neste exemplo, tá? Ele fala, por exemplo, que ele segue uma religião de matriz africana, ele é, por exemplo, do candomblé, e ele tem as práticas espirituais dele, as práticas religiosas dele dentro dessa religião, e eu, por acaso, discordo disso, é, essa é uma discordância, simplesmente. Não faz o menor sentido que a gente se coloque como alguém que destoa ou discorde. Não faz o menor sentido se pronunciar. Por quê? Porque esse pronunciamento não seria, de novo, porque nosso paciente está sofrendo, porque ele está aprisionado dentro de algo que o faz sofrer, porque seria pura e simplesmente por um debate que não cabe, certo? E isso é muito importante a gente começar deste ponto, porque aqui no canal Conversa Psi, né, se tiver ainda passando no YouTube, a gente não sabe ainda se está funcionando lá a transmissão. No canal Conversa Psi, no meu canal Conversa Psi, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, inclusive um deles é sobre a psicologia cristã. E tem pessoas dentro da psicologia cristã que têm essa ideia de que a religião ela deve ser uma forma de guiar os atendimentos, né? A dimensão ali da psicologia cristã deve ser o norteador, deve ser os princípios norteadores da prática clínica devem ser os princípios religiosos. E lá já
eu já faço essa discussão, mas acho que vale aqui trazer por um outro prisma, que se a gente pensa uma clínica que ela é moral, porque as religiões são morais, ela já não se faz com uma prática de liberdade. Ela já se propõe com uma estrutura muito bem definida previamente do que é aceito e do que não é aceito, do que pode e do que não pode, do que faz alguém ser feliz e do que não faz, né? Então, ela já não está dentro desta ideia de uma clínica que se faça como prática de liberdade. Bom, isso posto, vamos ao ponto 2, né? Quando então, Ronaldo, seria interessante. Ah, bom, mas aqui só para antes de ir para o ponto 2, assim como não teria, inclusive, né, aí falando em nome de uma defesa de uma psicologia e uma psicanálise, que não se faça, né, vinculada a nenhum tipo de religião, independente da religião que você, como analista, como psicólogo, professe, a ideia é pensar que ela se faça como ética, ela se faça como uma prática que vise a liberdade, né? A liberdade do paciente, a liberdade de se poder acreditar e de se poder construir a própria vida de uma forma singular, né? Que ela pressuponha isso, né? E assim como não faz sentido pensar numa psicologia cristã, também não faria sentido pensar numa psicologia umbandista, ou espírita, ou candomblessista, ou budista, ou qualquer que seja. Essas coisas, elas não se misturariam, né? É, elas seriam diferentes, estariam em campos diferentes. Bom, e aí o que cabe então, Ronaldo? O que eu trago aqui para a gente pensar, que eu acho que é andar no fio da navalha, né, nessa discussão que é tão séria, tão sensível. Em muitas situações, essas práticas institucionais, elas aprisionam as pessoas e elas são justamente o motivo do sofrimento das pessoas, né? E a gente não pode negar isso. A gente sabe que isso acontece. E aí a gente tem uma coisa emblemática, que é a tal da cura gay, né, que por anos, foi considerado, né, a homossexualidade, o homossexualismo, ou as relações homoafetivas, elas foram consideradas um uma doença pelo DSM, né, pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças, né. Ela foi considerada como algo que deveria ser curado no campo da saúde. E é aqui que eu estou falando dessa, eh dimensão moral ou moralista que a saúde pode ter e que as religiões têm, né. Então, a depender da religião, com a qual a pessoa se identifique ou que ela queira, a qual ela queira responder, né, ela pode, por exemplo, ter uma orientação sexual homoafetiva e isso fazer com que ela entre em confronto direto com os preceitos religiosos da família dela, ou dela mesma, né, por uma tradição, uma herança dessa família, ela entre em contradição, né, consigo mesmo, e não raro, o que a gente vê, o que os estudos mostram, é que o que faz essa pessoa sofrer é justamente esses preceitos religiosos, né. Os estudos mostram que, toda vez que se tentou fazer uma espécie de cura gay, uma terapia de reversão, sexual, como, né, o nome, eh,
standard, né, o nome ali correto, né, utilizado, é posto, né, a terapia de reversão sexual, sempre que se tentou fazer, isso produziu ainda mais sofrimento, isso levou a pessoa a ficar ainda pior, qualquer tipo de sintoma que a pessoa pudesse ter, sempre piorou, né, então as terapias de reversão sexual, cientificamente, está comprovado que mais adoecem do que tratam. Então, nós, orientados por uma ética do cuidado, por uma clínica que é pautada para ser feita como prática de liberdade, né, pensando que nós, na análise, temos uma função muito importante na relação com o paciente, né, para a sua melhora, para que aquele espaço seja verdadeiramente terapêutico, nós não devemos nos calar simplesmente, né? Ah, Ronaldo, mas o que a gente tem que falar? Bom, aí a gente vai para um outro ponto. Aqui a gente está falando, antes de tudo, de princípios, né? E nesse caso, o princípio é poder se autorizar a estar numa posição em que você vai ajudar essa pessoa a poder analisar o quanto desse sofrimento pode ser causado por esses preceitos religiosos, por essas coisas que, antes de tudo, foram criadas por homens, por outros homens, né. Ela poder pensar se não é possível viver uma vida ainda religiosa, ainda espiritual, ainda, espiritualizada, né, ou seja, cuidando da sua prática religiosa, da sua relação com o seu Deus, de um jeito que ela não precise sofrer tanto, né, de um jeito onde ela possa, viver aquilo que a sufoca, a oprime, de forma livre. A nossa função, com todos esses princípios, vai ser se pautar essa análise, pautar esse processo como um processo que se faça como prática de liberdade, né. "Ronaldo, mas o que que eu digo?" Aí a gente vai ter que pensar caso a caso. A gente vai ter que pensar mesmo. A gente vai ter que pensar a lapidação dessas palavras, né, a serem usadas. Quais palavras vamos usar? De que modo? Né? O que é melhor dizer antes? O que é melhor dizer depois? Como que a gente cuida para não ser um atropelo e para não ser uma disputa de verdades, mas ser um campo analítico, analítico do quanto aquilo pode estar trazendo, ser a fonte do sofrimento que aquela pessoa tem e até mesmo do seu adoecimento, se ela tiver adoecida de alguma forma. Bom, trouxe aqui um caso emblemático para abrir essa conversa. Acho que quem está ouvindo durante esse tempo aqui já tem algumas coisas para trazer, para compartilhar. Se vocês têm, pode trazer para a gente continuar a nossa conversa aqui. Pode falar, Cristina. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Feliz por estar aqui de novo com vocês. Legal, legal. Eu estava te ouvindo e estava lembrando, né, quando você falou de instituição, né, religião como instituição, né, e lembrei da análise do Poço lá, e foi muito legal aquela semana lá da imersão na análise do discurso, e eu lembrei de uma coisa, que assim, a religião, realmente, enquanto instituição, quando o paciente chega e fala para você, a minha religião não permite, né? Que essa Uhum, é uma frase forte, né? Que está embutido aí, não sou eu que não quero fazer, a minha religião não permite. uhum, uhum, E eu tive um caso com uma paciente, um caso recente, que foi muito interessante, que no começo começou a falar, a soltar, e assim, a religião não permite que beba, e o esposo estava bebendo, e isso trazia um sofrimento incrível, né?
esse confronto, né, por conta da religião. E aí também, essa postura que você falou, né, você não vai chegar e falar assim, olha, vamos rever esses conceitos da sua instituição, e aí você vai comendo pelas beiradas, né, e aí foi aprofundando o assunto, até que ele começou a beber muito fora de casa. E aí, numa das conversas, assim, como uma sugestão, eu falei, tá, e se você fizesse, passasse por cima um pouquinho, não que você fosse beber, mas que você entendesse que ele não divide esses mesmos preceitos, e permitisse que ele trouxesse algumas cervejas para casa, ou você comprasse uma cerveja, e falasse, olha, senta aqui, vamos conversar, toma comigo. Eu não vou beber, mas eu te acompanho. E foi numa conversa muito tranquila, assim, tipo, apenas como uma sugestão, tal. E isso funcionou de tal forma que na sessão seguinte ela falou, deu certo. Era uma festa, ele bebeu, não teve escândalo, não teve briga. Mas o interessante não foi essa parte. Foi que umas 20 sessões depois, ela passou um desconforto com a instituição. Olha, eu estou me sentindo muito desconfortável porque ela começou a se soltar. Ela começou a estudar com turma mais jovem e começou ela, independente da instituição, a querer fazer, é o que você falou. Eu quero, mas não posso. Isso aqui não me. E aí eu falei, tá, até que ponto? E ela havia se comprometido a participar de umas reuniões. Eu não tenho interesse no que aquelas mulheres falam, isso não bate mais comigo, por conta dela. E aí eu falei, mais uma sugestão, até que ponto você estaria disposta a cancelar esse encontro que você não está com vontade de ir, está te fazendo mal? E foi muito interessante, porque assim, foi uma média de 20 sessões, eu percebi uma transformação. Em nenhum momento a gente entrou nessa questão religiosa, né? Eu achei muito interessante, né? E por outro lado, eu tenho uma outra paciente muito nova, pai pastor, levou 11 sessões para ela tentar entrar no assunto da homossexualidade. E ela tem um problema ela usa termos como eu não consigo engolir, isso não passa, e ela começou a ter picos e gatilhos de ansiedade no horário de ir para a igreja. E ela não percebia isso. Dentro da igreja havia uma menina pela qual ela estava interessada. Então, esse é o conflito que você fala. Então, imagina, todo o problema dela, da crise de ansiedade, não conseguir engolir, isso não passa, eu não engulo, estava embutida nessa questão da religião. E no espaço onde tudo, o conflito todo se dava, né, nesse caso. Exatamente. Né? É isso que você está trazendo, né, Cristina, muito, muito interessante. É essa questão, né? Eu acho que antes de tudo poder se autorizar a entrar nesse assunto, e a ideia não é discutir, por exemplo, se Deus existe ou não, se o Deus da pessoa está certo ou se é o Deus errado, mas poder entender de onde vieram essas crenças, não as espirituais, né, mas estas sobre a conduta, né, sobre a conduta na vida, sobre, por exemplo, eh, esse essa dimensão, né, não pode beber, né, ao passo que quando, ela muda essa posição, né, ela pode estar numa relação com o marido onde caiba isso de uma forma ressignificada, de uma forma que não precisa ser, né, na relação com a droga, né, pensando o álcool como uma droga, não é abusiva, né, não causa mal, não causa transtorno na família, não causa transtorno nas relações, mas acaba tendo um espaço que fica ali reservado para aquilo, né?
E o próprio marido passa a ter um outro lugar, né? Quando a gente pensa que a gente faz no nosso trabalho também, antes de tudo, antes de uma análise psicológica, né, uma análise institucional, é pensar nessas posições, né? Quando você propõe que ela possa pensar diferente, quando você sugere uma possibilidade diferente de pensar, né, há uma sugestão de alteração de lugar para esse marido, ou seja, como ela o vê, né, como ela o trata, o considera, né, há a possibilidade de dar um outro lugar para ele no mundo psíquico dela, né? Ele pode ser aceito mesmo bebendo, né? Se ele muda o modo de beber, é possível beber, né? Os efeitos que isso traz, então há um lugar possível, né? Então isso uh, altera o campo de relações significativas. E olha, só uma parte, olha que coisa interessante, né? Você está falando, teve uma surpresa nisso tudo, porque progrediu, né? As sessões foram progredindo, e ela aceitou, e né, realmente não houve um confronto quando ela permitiu a bebida e tal. Só que realmente a mudança foi nela, se operou nela, porque ele realmente se comprovou alcoólatra. Só que a mudança nela foi tão grande, que ela se permitiu questionar também um dogma da religião dela, e por não aceitar, propor a separação, e ela se viu, e as palavras dela foi muito interessante. O pessoal da igreja está me criticando porque eu estou saindo com o pessoal da faculdade, porque eu estou querendo me separar, mas, palavras dela, esse Deus está vendo o que eu estou fazendo. Foi muito interessante isso. Pois Esse é. Deus está vendo. Ela está se propondo a ter uma relação com Deus que seja ética e não moral. E fora da instituição. Pois é, não, mas uma relação ética, ela não cabe muito Não nas cabe. instituições, né? A moral cabe, né? Ela não cabe muito, porque é isso. Quando ela diz, se Deus está vendo, ela está dizendo, eu, eu sei, antes de tudo, ela está dizendo, eu Isso. sei que eu estou fazendo o bem, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou buscando fazer, antes de tudo, bem a mim, né? Ou não permitir, né, mais que seja feito mal a mim. Não porque as pessoas são más, mas às vezes algumas coisas nos fazem mal, né? E muitas vezes nos faz mal com o intuito de nos fazer bem, né? Uma mãe que, por exemplo, tem atitudes homofóbicas em relação aos seus filhos, né? Ou que tem um medo muito grande de que seus filhos enveredem por orientações sexuais que não sejam as heteronormativas, né? Essa mãe, ela quer defender os filhos, ela quer proteger, ela quer o bem dos filhos. Mas às vezes, ou às vezes não, mas se um dos filhos, né, dessa mãe que está ali muito atenta, muito preocupada para que ele seja hétero de qualquer forma, se um desses filhos não é, ela que quer fazer o bem para ele, vai acabar fazendo mal, né? Então, a possibilidade de fazer mal está em todas as pessoas, até naquelas que nos querem fazer o bem. E eu acho que poder entender isso é poder ver a religião também a partir dessa perspectiva, de que a religião é feita para que se faça o bem, para que a gente possa pensar sobre a nossa vida, dar um sentido para as nossas vidas, ajudar a gente na tarefa penosa de lidar com a vida, sim, mas ela pode também nos fazer muito mal. Algumas em especial, pode fazer muito mal a grupos específicos, né? E como que a gente pode cuidar desse mal, né? Não pensando que a religião é o grande mal, mas que naquela situação
ela pode sim estar causando muito mal. E aí que entra o nosso lugar, né? O nosso fazer, o para que estamos. Muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente. Valeu. Alguém mais? Estou vendo aqui que no YouTube tá travando tudo, né? O pessoal que está acompanhando, quer trazer alguma situação, lembra de algo, quer comentar sobre o que eu fui falando? Valquíria? Ronaldo, oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi, Valquíria, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Eu vou só fazer um comentário rapidinho, e como eu comentei com você, logo eu tenho que sair, que eu vou atender agora online, Ok. né? Às 9 horas. Enquanto o paciente não entra, eu só queria comentar que eu vivi uma situação interessante em relação a isso. Uma paciente que liga para agendar horário, mas ela coloca como condição se eu era católica, né? Então, ela queria saber se eu era católica, né? Até Uhum. porque ela tinha ouvido já falar que tinha psicólogo espírita, psicólogo, não sei mais o que, ela falou espírita, eu me lembro, né? Aí eu disse para ela que, independente disso, se ela realmente quisesse estar comigo, ela poderia vir e a gente poderia conversar. E aí ela veio, e ela é minha paciente até hoje, né? Mas, assim, o que aconteceu, na verdade, é que ela teve toda uma educação de um Deus muito punitivo. E aí, esta questão que você colocou no início, de fazer essa diferenciação do que era espiritualidade e do que é religiosidade, fez toda a diferença, né? Eu Uhum. fui contando isso para ela, né? Perfeito. E que tipo, que Deus era esse, né? Que ela trazia e que a fazia tão insegura, tão, né, assim, colocada numa condição mesmo de castração em todos os sentidos, né? Assim, é como se ela não pudesse ter prazer em absolutamente nada. Então, assim, só queria, né, colocar aqui em relação à religiosidade, e esta foi uma paciente que me marcou no início, né, da terapia dela. Pois é, e olha só o que você está trazendo, né? Um movimento seu bastante ativo, né? É, afeito, né? Com rigor nesse sentido de ser um cuidado com ela, né? De pensar o que a faz sofrer, né? Não é tipo, deixa lá, ela se vira lá. Não, de poder trazer essa dimensão, cuidar desse sofrimento e libertá-la. Até para que ela possa ter uma prática espiritual, até mesmo dentro da própria religião dela, mais livre, né? Mais afeita ao que faz bem a ela, né? E foi muito interessante, não mais agora, né, que ela não faz mais isso, mas quando ela ia, assim, não sei, não lembro em que periodicidade, mas ela ia se confessar, e aí ela disse para mim que ela tinha confessado para o padre que ela estava fazendo terapia, né? Eu falei, ai meu Deus, eu estou no fogo do inferno. A terapia está no rol dos pecados, né? É, e que a psicóloga, no caso eu, tinha falado sobre isso, graças a Deus, aí, Uhum. ao meu Deus, que o padre achou ótimo, que assim incentivou e disse, né, que ela deveria mesmo continuar, enfim, né? Então, ainda bem, né, porque ela tinha mesmo assim muitas questões ligadas à religiosidade, e aí ela teve a aprovação. Eu entendi que ela foi se confessar e falou sobre isso como uma forma de ser autorizada
a fazer a terapia, né? Isso Uhum. nos inícios das sessões. Mas é isso. Uhum. Legal, muito obrigado, Valquíria. Obrigado por Imagina. compartilhar com a gente, contribuir aqui. Valeu. Eu vou ter que sair, tá bom? Ok, Um beijão, pessoal. Beijão. beijo, Tchau, valeu. Sônia. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito legal, muito legal. Monique, quer falar também? Bom, quem quiser falar, pode levantar a mão aqui, eu já dou o acesso para vocês. O que a Valquíria trouxe me fez lembrar de um tempo em que eu atendi um padre, né? E, curiosamente, ele chegou até mim justamente porque ele queria alguém que tivesse distante da Igreja Católica, né? Existiam alguns padres que também eram psicólogos, seminaristas ou pessoas mais próximas, de alguma forma, da Igreja Católica, que exerciam a função de psicólogo, né? A profissão de psicólogo, mas ele não queria, né? E o objetivo dele em procurar alguém que fosse mais distanciado ali seria justamente esse de poder se sentir livre, né? De não ser ouvido como alguém que é um padre, né? Para que a dimensão da existência dele como padre pudesse ser uma dimensão e não toda a dimensão, né? Então tinha dentro disso um receio muito grande de que se ele tivesse fazendo a análise com alguém que fosse mais próximo, isso pudesse chegar à igreja de uma outra forma, né? Era uma coisa que pairava essa preocupação dele, mas em boa medida a busca dele não era só por isso, era para ele ser considerado na sua singularidade, né? Para além desse papel institucional que a ocupação de padre dava a ele. E uma coisa interessante que eu já falei em vários outros momentos também, principalmente em relação a burnout, que durante esse período eu fui descobrindo que a ocupação de padre é uma das que mais causa burnout, né? E faz sentido quando a gente vai estudar a ideia de burnout, né, como um tipo de adoecimento ligado à ocupação profissional, que as profissões que mais têm índices de burnout são justamente aquelas onde a pessoa se torna o que ela faz, né, a ocupação que ela tem. Então, por exemplo, médicos, né, a pessoa vira médico em tempo integral. Padre é padre em tempo integral, né? Jornalista é jornalista em tempo integral. Tipo, são profissões, essas profissões onde a pessoa não consegue tirar, no caso do padre, né, e dessas outras também, né, tirar o hábito, né, tirar essa vestimenta da profissão, são profissões que elas tendem a ser opressoras da singularidade, de outras dimensões da existência. E elas podem ser tão opressoras que virem ali um adoecimento ocupacional para essas pessoas. E é interessante a gente poder pensar que ser padre é uma ocupação profissional. A gente não tem essa dimensão, né? A gente sempre vê como uma outra coisa, né? Não, então, o padre é sempre o padre, independente da situação, né? Muitos deles não têm amigos, muitos deles só têm uma relação onde ele é o padre e as outras pessoas são os fiéis, né? Então, algo interessante também aí para a gente considerar, né? Um parênteses aqui na discussão, mas diga, Cristina.
Nossa, eu adoraria atender um padre, achei o máximo quando você falou. E quando a Valquíria falou, eu lembrei de uma coisa, essa aprovação, né, que a paciente precisou, e eu lembrei que o Freud falava que a religião funciona como um superego externo. Uhum, O que ela sim. falou é total isso, né? Eu preciso Uhum, de alguém ali fora para falar o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? aham, E outra sim. coisa interessante também, quando o Freud escreveu O Futuro de uma Ilusão, a discussão dele com o pastor. E um Uhum, pouquinho antes de publicar, ele pede licença para o pastor. Olha, nossa conversa foi ótima, mas eu quero que você saiba que eu vou publicar isso. É muito uhum, legal, né? Ele teve esse cuidado. Olha, eu só quero te avisar. Nós conversamos, debatemos, mas eu vou publicar. Então, eu quero que você saiba em primeira mão. Vai sair. Achei aham, legal isso, né? Mas eu aham, queria atender um padre. aham. Que possa acontecer, né? Bom, deixa eu ver aqui. É, é, Sônia, você quer falar? Vi que você mandou aqui uma mensagem no nosso grupo, na, na- no nosso grupo do Meet, Google Meet. Importante pensar no pressuposto da religião que é religare. Diga. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, que eu acho que tem a ver com. Quer dizer, pode ser alguma coisa que não tem muito a ver, mas as religiões, né, a própria etimologia da palavra, né, já parte Uhum, do princípio, né, de que eu estou entendendo que é assim, né, você precisa se religar a alguma coisa, que você já não está ligado, né? uhum, Eu não sei se isso eu acho que é um dado interessante para a gente pensar, né? Isso que você falou no início, eu sempre fiz essa diferenciação, inclusive em sala de aula, né? perfeito. Falo no processo de envelhecimento, desenvolvimento humano, da importância da espiritualidade na longevidade, e aí você tem que explicar para as pessoas, para os alunos, essa diferença, né? A gente está falando de espiritualidade em turmas que tem freiras, pastores, padres, eu já dei aula para esse público, né? É Uhum. bem complicado. Sim, imagino. Imagino, inclusive, que os debates sejam bastante calorosos, né, nesse momento. Mas passa a ser também uma oportunidade, né? Uma oportunidade de pautar. É, você lembrou de algo? Quer compartilhar? Eu, É? falando, Você lembrou de algo? Quer compartilhar? Não. eu queria falar um pouco sobre isso, né? Essa coisa do religar, né? Como é Tá. que funciona isso, né? Que sentido isso tem, né? Que já parte desse princípio, né? Hum, A religião já parte uhum. de que você Bom, tem que se ligar, você já está. Religar, né? Então, eu não sei, pode ser que tenha uma outra interpretação, né? Mas eu sei como é que você pensa sobre isso, né? tá, bom. Que, que análise que eu faço, né, das religiões, assim, eu venho, já vou abrir para você, tá, Monique, só um instantinho. Que eu fico pensando, né, não sozinho também, né, eu acho que a partir de todas essas coisas que a gente foi falando aqui, mas o que eu penso? As religiões, elas, ao longo da história da humanidade, elas tiveram uma função muito importante, que é essa, justamente de pensar a espiritualidade nesse sentido de por que que nós estamos aqui, né, por que que existimos, né? Existimos, a que será que se destina, né? Para que estamos aqui, né? E algumas, hoje, a gente vai ver que não está preocupada. Aí, fazendo uma análise fria dessas instituições religiosas, não estão preocupada em
ligar, né, a pessoa ao sentido da vida, fazer ela pensar sobre o porquê que ela está aqui, né, qual é a função que ela tem para o funcionamento desse mundo ou de qualquer outro que possa ser dentro do campo da religião considerado, né? Algumas religiões, elas têm um projeto muito nítido, muito claro, único, de poder, né? E aí, eu concordo com Foucault, né? Por isso que estou dizendo que não, não me, não estou sozinho nisso. Né? O Foucault vai dizer que no campo religioso, ah, o motivo final é a condução dos corpos, né? Quando a gente fala de religião, a instituição religiosa ela tem por objetivo final a condução dos corpos. Ah, Ronaldo, então isso é ruim? Não, o próprio Foucault diz o quanto que o poder tem um caráter produtivo da subjetividade. Não necessariamente ruim. Algumas, em específico hoje, ela vai ter um projeto político, não só de condução dos corpos, para uma coisa boa para as pessoas, mas elas vão ter um objetivo de enriquecer, de construir império, né? Que sabemos de quais estamos falando aqui nesse momento, né? Elas constroem, elas se edificam em cima da grana desta forma. A Igreja Católica foi assim, né? Hoje as neopentecostais tomam a frente nessa forma de guiar, né? É, mas ele diz que, de modo geral, o objetivo final das religiões tem um poder, ela se orienta por um poder que ele considera, ele coloca como uma estratégia de poder pastoral, onde as pessoas, os corpos, né, são como ovelhas que devem ser pastoreadas, devem ser levadas a uma direção, né, a uma direção que os preceitos religiosos orientam, né? Então, a ideia de que você vai salvar a alma dessas pessoas, né? E muitas vezes, na grande maioria das religiões, salvar a alma em outra vida, né? Ou seja, você se deixa governar por mim, que sou o líder espiritual, para que sua alma seja salva em outra vida. Então, essa vida, ela é tida como a vida que não importa, né? A vida que você tem que se desapegar a ela, né? Você tem que se desligar, deixar ir, e que aí vem também, inclusive, uma ideia de resignação, né? A pessoa, quando ela é resignada, ela aceita a sua condição nessa vida, sem se indignar, sem se colocar como alguém que tem força e vontade de transformar a própria vida, porque essa vida foi feita assim para que na próxima ela seja melhor. Independente de qual seja a religião de qualquer pessoa, nós sabemos que o que nós sabemos até hoje é que ninguém provou que existe outra vida além dessa. É uma fé, é uma crença. E que toda e qualquer mudança que a gente possa fazer, a gente só pode garantir que ela acontece nessa vida. Né? Há um conflito entre o que seria uma crença e o que seria a confrontação, como Freud gosta de colocar, com o dado de realidade? Sim, mas a ideia aqui não é a gente ser o protagonista desse confronto. É a gente poder trazer que talvez essa proposta de resignação ela esteja simplesmente
operando com um objetivo de governo dos corpos, para interesses que a gente não domina, né? Então, o porquê pensar de uma forma mais livre, não ser tão rebanho, não ser tão ovelha a ser guiada, poderia ser tão disruptivo, tão ameaçador, né, para qualquer divindade que se faça, né? Por que assim, né? A análise da história, a análise dessas instituições ao longo da história mostra que ela tem um objetivo pura e simplesmente político. Só para terminar, ele está falando isso numa comparação, nós lemos esses textos, quem fez o curso completo, passou por Foucault, nós lemos esse texto, ele fala sobre, e a gente faz essa discussão lá dentro do curso completo, ele fala da religião, do exército, da escola e dos hospitais. E ele coloca 3 níveis, né, da prática institucional, ou 3 dimensões, melhor dizendo, da prática institucional. A dimensão comunicacional, a dimensão prática dos objetivos técnicos e a dimensão das relações de poder. Ele vai dizer que, no caso da escola, o objetivo comunicacional é o fim maior da instituição. Ou seja, todas as estratégias de poder e as estratégias técnicas é para que a transmissão do conhecimento se dê. Então, ele coloca dessa forma como o objeto institucional da escola, certo? No caso do hospital, os objetivos ou as finalidades técnicas, elas são o fim último. Então, todas as relações de poder e as práticas comunicacionais têm um objetivo final, que é salvar vidas, ou seja, que a técnica seja executada da maneira mais aprimorada possível, e para que você possa errar o mínimo possível, né? Então, toda a estrutura de poder quanto às relações comunicacionais tem esse fim. No caso da igreja, é o contrário. As práticas comunicacionais e técnicas têm o fim de organizar as relações de poder, de conduzir os corpos, conduzir as condutas, conduzir como que as pessoas conduzem a própria vida. É isso que ele vai dizer. E no caso do exército, é onde essas 3 dimensões estão mais bem amarradas, onde uma não se sobrepõe à outra, onde a estrutura de poder, as práticas comunicacionais e os objetivos técnicos, que é justamente ter um bom desempenho num caso de guerra, né, numa batalha, num combate, eles têm o mesmo a mesmo nível de importância ali, nenhum se sobrepõe ao outro, no final das contas. Todos eles estão amarrados como se os 3 tivessem o mesmo nível de importância para a existência da instituição militar, no caso, né? Bom, Monique, você tinha levantado a mão? Tinha, só para fazer uma observação da Cris, que a Cris falou do negócio do padre. Cris, pastor eu já atendi um monte. Padre não, mas eu tenho um cunhado que é padre. E quando você falou de você fazer a distinção da profissão, engraçado, às vezes, eu esqueço que ele é padre. É o contra... e teve uma passagem engraçada, interessante. Mas ele é padre ou ele é pastor? Ele é padre da Igreja Católica. E teve uma passagem que é por título de curiosidade. Quando meu filho tinha 1 aninho, mais velho, tem uma foto do meu filho no colo dele e ele de bermuda. Ele de short, de bermuda e uma blusa. Minha mãe ficou apavorada quando viu aquela foto. Mas um padre de short! Aí eu lembrei do que você falou, que as pessoas esquecem que o padre também tem família, o padre também tem vida, e que nem sempre ele tem que estar sendo padre o tempo inteiro. Ali ele estava sendo tio, né?
E tava lá, meu filho dormindo no colo dele, e ele de bermuda, um calor do caramba, e minha mãe, a primeira coisa que ela falou, como assim um padre de bermuda? Uhum. Né? Sim. Era isso, que às vezes a gente esquece isso, né? Dessa distinção. E eu realmente, às vezes, eu esqueço ao contrário. Eu faço o exercício ao contrário. Eu esqueço que ele é padre. Porque ele é tão ele com a gente que você esquece que ele é padre. Certo. Bom, você quer comentar alguma coisa também dos seus atendimentos? Assim, a maioria dos pastores que eu atendo são eles em conclusão de curso de psicanálise, né? Eu faço as análises para provar eles, né? E eu percebo que é muito complicado eles fazerem a distinção da posição de pastor e a posição de psicanalista, ou de terapeuta, ou de que for. Porque eles têm aquela parte do acolhimento, de aconselhar, e é muito complicado isso na cabeça deles. Eles entenderem que não, ali eles não podem, eles não estão ali como pastores. Se eles querem exercer a profissão, eles vão ter que tirar a Bíblia debaixo do braço. Pois é, essa dimensão de conduzir, né? Eu acho que quando você fala desse aconselhamento, né, tem a ver com essa condução, né, com essa dimensão de, olha, faça isso, olha, venha por aqui, faça dessa forma, né? Deus quer isso de você, né? Sim. E é muito difícil eles fazerem essa dimensão, até porque eles, como analisando, eles é o tempo inteiro, não, seu Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, mas Deus vai me conduzir, mas Deus... Aí eu fico assim, gente, como é que eu vou conseguir tirar esse monte de Deus dele? Não é tirar o Deus em si, entendeu? Sim, da prática, né? Da prática dele como psicanalista, né? Sim. E é isso, né? Quando a gente pensa a nossa prática como psicanalista como pautada por uma prática de liberdade, né? Que vai né, potencializar, né, a aparição, emergir a singularidade do nosso paciente, a gente vai cuidar disso, né, nessa relação, a gente vai estar nos orientando a nossa prática muito mais para questionamentos, para dúvidas, do que para certezas de para onde ir, né? Eu costumo dizer para todos os alunos, também para os pacientes, né, em situações de aula ou de supervisão, no caso dos alunos, que a gente se propõe, quando a gente faz dessa forma, a estar num campo que o caminho não está traçado, né? O paciente vai fazer as próprias escolhas no seu caminho e às vezes não tem caminhos a seguir, ele tem que abrir o caminho. Não tem um caminho já pronto. Ele vai abrir no picadão mesmo, né? No facão, né? Ele vai abrir no meio de um lugar que ele vai abrir a trilha que ele vai percorrer. Ele não vai trilhar uma que já foi feita, né? E quando a gente se propõe a isso, que é o verdadeiro sentido, né, de se propor uma prática de liberdade, é algo que não traz nenhuma certeza prévia, né? A gente não sabe aonde tem que chegar, a gente sabe que tem que andar, a gente sabe que tem que pôr em movimento, né? Que adoece quando para, quando regride, quando não, né? Insiste em não caminhar para onde aponta a análise da pessoa, o reconhecimento dela sobre os próprios desejos, sobre o que faz sentido, o que é significativo, verdadeiramente significativo na sua vida, né? E que a gente vai poder autorizar, a gente vai poder ajudar a pessoa nesses processos de reconhecimento, nesses processos de tomada de decisão, reconhecendo quando
as escolhas são feitas por medo, ou se elas são feitas com coragem, né, na direção que dá sentido, que imprime sentido para a vida delas, né? Então, é um fazer muito diferente, né, desse outro, de, o que você deve fazer é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não, a gente não sabe ainda, a gente vai saber lá no começo, lá no começo dos conflitos, a gente vai começar a ter uma ideia do que se trata esses conflitos, vai investigar um pouco melhor, e vai começar a entender o que tem ali, o que não tem, e aí sim, alguma coisa pode começar a ficar clara para alguma decisão poder ser tomada pelo paciente, né? E aí a gente, na posição de analista, vai avaliar essa decisão a partir de uma postura analítica, e não uma postura moral. Uma postura analítica, essa mesma que eu estava dizendo, essa decisão está sendo tomada por medo, ela está sendo tomada por uma questão moral, por algo que o oprime, ou algo que o liberta, né? E é isso que a gente vai poder devolver para o nosso paciente. A gente não vai dizer que ele está certo ou ele está errado. A gente vai poder devolver isso para ele. Nossa, vejo que por esse caminho você vai em direção a um desejo seu, algo que te liberta, algo que exige de você muita coragem, ou esse caminho você escolhe porque está com medo, né, de enfrentar aquele outro que apareceu aqui, né? Isso é ser analista, né? Muito bom, muito bom. Que mais, gente? Que mais que vocês trazem? Vamos lá. Estamos aqui com o nosso horário avançado, mas estamos produzindo. Vamos lá. Digam. Bom, então vamos lá, vou falar mais um pouquinho dos meus Pode falar. analisandos. Então, Pode falar. o que acontece quando você falou isso, do negócio da pessoa própria se construir, se redefinir, né? Entender com os pastores é um pouquinho difícil, porque eles acham que eles são merecedores. Ah, mas eu tenho mais do que eu mereço. Aí você tem que ficar, mas por que você tem mais do que você merece? Isso é uma coisa que eu percebi que em todos os pastores que eu atendi, eles trazem isso. Uma certa culpa? Uma certa culpa e uma coisa de que tudo que eles conquistaram não é muito conquista deles, e sim algo que eles foram merecedores de Deus ou mais ou menos merecedores. Então, mas fica contraditório, né? Porque eles são merecedores ou não? Isso que eu não entendi. Eles falam que até um certo ponto eles são. Só que eles acabam recebendo mais do que eles merecem. Então não são merecedores. Pois é, eu questiono isso, mas aí eles falam assim, mas eu lembro que eu fiquei 3 semanas com uma analisando a pastora, só trabalhando com esse merecimento. Bom, acho que isso que você está trazendo, né, do ponto de vista analítico, acho que vale trazer o quanto há uma ambiguidade aí, né, ou uma ambivalência, né, talvez mais dessa forma como você trouxe, mais como ambivalência. Lá no curso completo a gente fala bastante dessa diferença de ambiguidade e ambivalência. No caso da ambivalência, a gente identifica conflito, né, onde duas coisas podem coexistir como se fossem opostas, mas elas não são opostas, elas são justapostas, né? Então, ele é, ao mesmo tempo, merecedor e não merecedor, né? Então, no caso de uma ambivalência, um diapasão que oscila, né? Onde ele se sente merecedor, mesmo verdadeiramente merecedor,
em alguns momentos, em algumas situações, e ela oscila para não merecedor depois. No caso de uma situação ambígua, ela fica indiscriminada. Fica indiscriminado o quanto é merecedor e o quanto não é. E que o processo de análise pode identificar essas duas dimensões. Ela não aparece distinta, né? Então, uma das coisas interessantes é que num processo de análise, a ambiguidade pode se tornar ambivalência, né? Num processo mesmo da análise. No momento em que a gente, e é isso que eu estou dizendo, que nós temos uma função ativa, né? Onde a gente pode nomear, às vezes, né, essas duas dimensões que às vezes apareçam misturadas, né, indiscriminadas, elas podem ganhar a característica de ambivalência. Ela, de uma maneira instável, ela se torna uma coisa ambivalente, que pode estar acontecendo também com seus pacientes, no momento em que você vai nomeando, vai marcando, pontuando dessa maneira, né? E aí, ela sai desse campo completamente indiscriminado para entrar num campo de conflito. E que a gente, como analista, instaura, né? Justamente por esse processo. E aí, ele pode ser cuidado como conflito, algo que antes era completamente indiscriminado e nem aparecia como um conflito para a pessoa, ela nem sabia que existia como conflito, porque não existia como conflito, né? Então, acho que nesse momento é possível trabalhar esse conflito, não no sentido de que ele tenha que escolher um lado, mas poder pensar sobre esse conflito. Pensar, fazer falar, associar livremente sobre essa dimensão, onde ele possa ir cuidando desse conflito, ou todos eles, né, no caso, cuidando desses conflitos por esse método, né, dessa livre associação, dessa reflexão a partir da fala. Bom, Cristina, diga. Eu lembrei de um documentário agora, que é bem pertinente a esse assunto, que é Rezar e Obedecer, que está agora, né? Acabou de entrar na Netflix, que é sobre os Mormons fundamentalistas, né? Do Warren Jeffs. E é muito, muito, muito chocante, porque ele trabalha não só com a linguagem, né? Porque na igreja está escrito rezar e obedecer, e o lema é, para as meninas, principalmente, é mantenha-se doce, mantenha-se gentil, né? E a história, ele foi preso, né? Prisão perpétua. E esse tema surgiu porque eu tenho um grupo de estudo e uma das participantes, ela até tentou assistir, porque eu divulguei para ela, ela tentou assistir, mas estava travando, eu falei para ela assistir depois, porque nós estamos ajudando essa moça a compor o TCC que ela quer fazer sobre religiosidade, porque sentiu na pele o desespero de passar uma vida inteira sendo conduzida e descobriu, de repente, né, quando começou a fazer psicanálise, o que tinha passado, o quanto tinha sido conduzida, e o TCC dela vai ser baseado no documentário, né, no Rezar e Obedecer. E é impressionante. Eu não sei se vocês já assistiram. Não, ainda não assisti. É impressionante, vale muito a pena. É minissérie, são só 4 episódios. E tem muitos depoimentos. E, assim, o que eu acho interessante ali é que a gente vê os dois lados. Você vê o lado dele, né? Que, assim, é psicopata, né? E você vê o lado de quem foi conduzido. E como que ocorre esse processo? Por que as pessoas entram nessa batida de se deixarem conduzir? Então, o depoimento das vítimas que escaparam, que conseguiram fugir, que tiveram uma visão. Então, vale muito a pena, porque é uma visão muito realista desse processo. Eu lembrei disso porque, inclusive, acho que elas vão assistir, o meu grupo acho que vai tentar assistir até terça-feira, porque a gente está estudando isso mais a fundo, para poder ajudar a menina a fazer o TCC a partir de uma necessidade dela, de experiência dela.
Ah, muito bom, muito legal. Onde que tá passando? Netflix. Na Netflix mesmo, né? Mas é muito legal, Perfeito. porque é muito verdadeiro, você pega depoimentos mesmo, e você vê o momento da prisão, e mesmo de dentro da prisão ele continua atuando. Ele é o Deus Uhum. na Terra. Ele é o Deus na Terra para aquela comunidade. Mais de 10 mil seguidores, vale a pena. Aham, legal. Muito bom. Bom, gente, mais alguém? Ah, bom, vou dizer que nós temos aqui, estamos com uma, uma novidade, né? A jornada psi que a gente fez, psicanálise e discurso, ela está aberta para ser comprada também por quem não pôde participar ao vivo, né? Quem quiser comprar, adquirir, acho que deve estar indo para o YouTube lá, é www.jornadapsi.com.br. Acessando, a gente está com um valor especial para quem vai assistir gravado, né, que não vai estar ali participando, não vai ter essa interação como a gente teve lá, mas tem muitas coisas muito legais, muita discussão muito bacana que vale, né? Então a gente está fazendo aí um valor promocional, acho que de 397 por 197, para quem quiser adquirir a jornada agora para assistir posteriormente. E lembrando que nós vamos ter também a jornada Psi em novembro, ainda não temos exatamente a data, mas em novembro vamos ter outra jornada Psi, que é psicossomática e discurso, onde nós vamos discutir psicossomática a partir de uma noção de discurso, toda essa psicanálise com a qual a gente trabalha aqui, que também vai estar imperdível. Só para ter uma palhinha, né? Nós teremos muita discussão de situações clínicas nessa jornada. Então, essa jornada a gente vai ter uma discussão teórica, mas, antes de tudo, muita discussão clínica, que foi uma coisa que foi muito pedida por vocês, né? Então, nós vamos trazer já nessa jornada bastante discussão clínica. Beleza? Bom, podemos encerrar por hoje aqui? Bom, então, encerrando este assunto, um último que eu queria abrir rapidão aqui para vocês é lembrar que nós estamos num momento importante aqui do nosso país, que é das eleições, né? Então, domingo teremos eleições e queria trocar um pouquinho com vocês rapidamente, né? Bom, o que o Ronaldo entende que está acontecendo nesse momento, né? Hoje, as análises políticas, as pesquisas mostram um cenário onde a gente pode ter uma vitória do Lula no primeiro turno ou uma vitória do Lula no segundo turno, né? O Bolsonaro vai perder, é o que tudo indica, mas nós não sabemos se vai ser no primeiro turno ou no segundo turno. O que as análises políticas demonstram? Elas mostram que, se o Bolsonaro perder no primeiro turno, a gente pode ter um ano de 2023 em diante muito mais estável politicamente, e isso nos beneficia em todos os sentidos, né? Se a gente tem uma vitória no segundo turno, esse ano pode ser muito mais instável. Como assim, né? No primeiro turno, ele sendo derrotado no primeiro turno, ele vai pedir para que as eleições sejam anuladas, vai dizer que o processo eleitoral não ele é falho, mas ele vai ter que brigar com todos os senadores, os deputados, os governadores eleitos, porque para anular o processo eleitoral, ele vai ter que anular a eleição de todo mundo, né? Então, é muita gente, é muita gente. A probabilidade dele causar um caos institucional é muito menor no primeiro turno do que no segundo turno. Então, nós temos aí, para esse momento, 6 opções aí que eu coloquei, né, de votos. O que é o um voto convicto no Lula, um voto convicto no Bolsonaro, como segunda opção, voto útil no Lula, que é esse que se propõe a
se colocar como um voto que impede esse segundo turno do Bolsonaro, um voto útil no Bolsonaro, né, porque ali as pessoas que não querem que o Lula seja eleito, o voto ideológico, que são as pessoas que querem votar, por exemplo, no Ciro ou em qualquer outro candidato, por uma questão ideológica de dizer é o que eu acredito, então eu vou mostrar o que eu acredito no primeiro turno, e aí inclui os votos brancos e nulos, e as abstenções, né, as pessoas que não estão nem aí, que falam, nem vou votar, vou viajar, vou para a praia, vou fazer outra coisa na minha vida. Então, desde já, né, eu queria dizer que esses próximos dias, até domingo, eu estou me colocando aberto a conversar com quem esteja aqui, ou no quinto grupo, né, que está no voto ideológico, está se propondo aí a fazer um voto em algum candidato que não um desses dois, né, que não está ali pensando, por exemplo, num voto útil no Lula, as pessoas que estão pensando em votar branco, nulo, as pessoas que estão em abstenção, e também as pessoas que estão aí com uma ideia de voto útil no Bolsonaro, também me proponho a conversar com essas pessoas. Não faz sentido nenhum conversar com alguém que tenha voto convicto no Bolsonaro, porque não tem conversa numa situação dessa. Então, estou à disposição, coloco o meu WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp, minha direct no Instagram, para quem tem minha direct no Instagram, se quiser conversar, para a gente poder trocar aí. Quem quiser ter uma troca privilegiada comigo, que tem algum tipo de dúvida sobre isso, né? Acho que está claro que eu vou de voto útil no Lula, para que a gente vá nesse primeiro turno direto, sem ter uma instabilidade política em 2023, a gente possa ter uma estabilidade menor, uma estabilidade política menor, porque a gente já está bastante fragilizado politicamente por conta desses anos todos de má gestão, né, ou de desgoverno que a gente teve. Então, estou aqui à disposição, né, para fazer essa discussão. Não vou fazer de forma pública, acho que em alguns momentos a gente pode até fazer uma ou outra fala ali, mas essas discussões eu acho que elas são mais fecundas quando elas acontecem, né, com quem quer discutir de fato e não com quem quer bater boca, com quem quer ter uma discussão fecunda. Então, estou aí aberto a essa discussão, tá bom? Beleza? Bom, deixamos então por aqui hoje e nós nos vemos numa próxima live no final de outubro. Vamos fazer outra. Todos serão devidamente comunicados para nós nos encontrarmos novamente. Espero que nessa próxima o YouTube funcione perfeitamente, que eu acho que hoje não funcionou, mas a gente vai ver se consegue publicar isso daqui depois lá no canal. Tá? A gente fez aqui algumas gravações, vamos ver se dá para fazer lá. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Sônia. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.